Humanos Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92. E hoje o que nos conecta aqui é superação. Né? Superação misturada com empreendedorismo, misturada com amor de mãe. Tem tanta coisa no meio disso. E eu tenho o prazer de receber ela, Fabiana Fritzen, né? Ela que tem o Instagram, o nome do Instagram, Fabi, é Adaptados do Menino B. Fabi, prazer te receber, tudo bem? Como é que você tá? Prazer, tudo bem? Tô um pouquinho nervosa, tá? A primeira entrevista sua na vida pra uma rádio. Isso. É mesmo? Ah, Isso. mas então, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Me diz uma coisa, né? Você é mãe, Tá. você é mãe, o Nicolas, seu filho, nasceu com 32 semanas, é isso? Isso, Tá, e ali automaticamente mudou muita coisa na sua vida. mudou. Tá, o que começou a mudar ali? Então, já vem segurança do filho, de como a gente vai criar ele, né? Toda essa questão materna mesmo. E foi um pouco diferente depois que a gente descobriu o diagnóstico de autismo. Ele foi diagnosticado com quantos anos com autismo? Foi com 1 ano e 11 meses. Tá, mas vocês notavam já antes? Como é que é? Porque tem tudo isso, tem sinais, né? Então, Tá. foi a minha mãe. Como é meu primeiro filho, eu não tinha percebido nada relacionado assim, à habilidade dele em atraso. Tá. Foi a minha mãe realmente que percebeu. Eu tava em casa e ela me disse assim, me ligou e falou assim: olha, Fabiana, tá passando agora na TV sobre o autismo. Era dia da conscientização, né? Dia 2 de abril. E ela assim: olha, eu tô vendo aqui que tem muita criança autista que gira objeto. E assim, ó, eles giram muito, parece. Giram o quê? A criança fica girando o objeto e eles giram? Também. Tá. Então, assim, no caso do Nicolas, a gente percebeu que poderia ser realmente porque era constante, assim. Ele girava muito. Ele girava roda de carrinho. Ele girava tampa de panela. Então, assim, ele girava o bico. Então, qualquer objeto que eu fosse dar pro Nicolas... Ele ia girar. O tempo inteiro. Então, assim... Tá. 50% do dia, se eu desse um objeto, o Nicolas girava. Então, mas assim, isso não foi fácil para você receber. Eu tenho certeza que a mãe falou, não foi assim, tudo bem, vou ouvir se é isso ou não. Né? Tem uma construção aí que ela não é simples para uma mãe. Não. E então, eu fiz o que muitas mães fazem no começo, né? Eu tentei pesquisar um pouco, assim, antes de ir ao médico. Tá. Eu aceitei no dia, assim, já. Eu entendi. No dia que ela falou, você aceitou? Aceitei. É mesmo? Eu chorei muito, assim. Tá. Mas eu entendi, eu comecei a ler muito, entendi assim, meu Deus. Se eu não aproveitar toda a oportunidade que eu tenho agora em relacionado à idade dele, janela de oportunidade, eu vou perder isso. Então, eu tentei realmente, claro que eu chorei, eu sofri muito, mas assim, foi no mesmo dia. Não, o Nicolas é autista? Eu vou procurar um médico. E você procurou um médico? E eu procurei um médico. E como é que foi dar essa evolução com o médico? Então, o Nicolas aí, então, foi diagnosticado mesmo, já na primeira consulta. Na primeira consulta? Foi, porque eu comecei a entender todo o assunto, eu anotei, né, algumas coisas que ele fazia e ele já diagnosticou na primeira consulta. Tá, e ali, automaticamente, mais uma mudança para sua vida. Mais uma mudança. Mas você tem que entender que dali para frente, novas coisas e possibilidades iriam se abrir e iam depender muito mais exclusivamente de você como mãe. Isso mesmo. Isso o médico te preparou também? Ele falou isso pra você? Falou que eu tinha que me preparar, falou que eu precisava realmente aproveitar a janela de oportunidade dele, porque uma criança com a idade dele tinha muita chance de aprender, né? Muito mais do que uma criança até com uma idade mais avançada. Você começa assim. cedo, você começa a estimular com diferente cedo, é isso? Isso mesmo. Então, eu vi que ele precisava de bastante terapia. Tá. Né? E assim, a gente não tinha condição de pagar tudo que a gente gostaria de fazer com ele. Ô Fábio, mas assim, agora por ignorância de verdade mesmo, assim, por onde é que começa? Sabe, assim, porque tá tudo bem, você diagnosticou seu filho, ele é autista, tá. Né? Com espectro, né? Às vezes eu falando como ignorante mesmo, mas não é porque a gente fala a vala mais comum para as pessoas entenderem. Claro. O que faz primeiro? Para onde que você vai? Tu entende? Porque eu imagino que o mundo fica meio sem chão naquele momento. Eu, na verdade, assim, tu precisa realmente ter um diagnóstico. Só que antes de ter um diagnóstico, a criança pode passar por outros terapeutas. Por exemplo, ele pode até ir
é num pediatra. O pediatra também consegue avaliar a criança de alguma forma e depois encaminhar realmente para terapia, porque assim, se tem atraso no desenvolvimento, não precisa esperar o diagnóstico. Então assim, tem gente que acaba esperando um diagnóstico, às vezes não aceita inicialmente que a criança é autista ou nem procura esse diagnóstico inicialmente, né? Por questão de negação, que a gente entende que acontece muito. Cultura, atrasa mesmo. Isso. Por medo, imagino. Por medo também, isso mesmo. Por medo, enfim, são várias questões. Mas o ideal mesmo é tu já procurar realmente um neuro ali e começar com terapia. Porque se tem atraso, ele vai te indicar para uma fonoaudióloga, vai indicar, enfim, ali pros terapeutas, né? E hoje imagino que o esclarecimento sobre o autismo seja muito diferente, né? Nossa senhora, os próprios terapeutas, né? A comunidade médica já enxerga até de outra maneira isso tudo, né? Porque eu me lembro que a gente, sei lá, eu comecei a falar na mídia sobre o assunto, sei lá, 5, 6 anos, talvez. Isso. Né? Não era um assunto recorrente, a gente não falava muito sobre isso. Exatamente. Não se conhecia sobre isso também. Não, exatamente, foi na época do diagnóstico do Nicolas, porque eu também não via. Pra mim também foi novo, assim. Eu não lembro de ouvir uma família falando, né, um vizinho, um primo, não lembro, assim, não lembro mesmo. Eu só lembro que foi falado pra mim que ele era, eu pesquisei e fui atrás. Mas hoje, tu vê no Instagram, é mais divulgado. Se fala mais abertamente sobre isso, né? Sem vergonha, né? Sem vergonha. Antes, eu imagino também que se escondiam as crianças. Exatamente. Bom, antigamente o que se fazia com uma criança diferente era até desumano, né? Sim. Hoje o mundo mudou, né? Tá, me diz uma coisa, daí ele foi evoluindo, você foi criando o seu novo mundo com ele, você se adaptando ao mundo dele, muito mais do que ele se adaptando ao nosso, imagino, né? Sim. E esse mundo criou muita coisa, trouxe muita coisa para você, muitos ensinamentos, e você decidiu compartilhar esses ensinamentos, é isso? Como é que foi isso tudo também? Então, nesse período que eu realmente entendi que ele precisava de mais terapia, eu decidi, não, então eu vou estudar em casa e vou pedir ajuda de terapeutas para me auxiliarem fazer em casa o que eu gostaria que ele fizesse na clínica, porque eu realmente queria ser só a mãe. Assim, eu queria realmente cuidar dele só como mãe. Mas, financeiramente, não é possível. A gente sabe que não é possível. Assim, a mãe acaba levando para casa e fazendo boa parte. Os pais, eles também são primordiais, assim, na evolução da criança. Mas no meu caso foi diferente, porque eu não fiz o papel de mãe que dá continuidade do que foi feito na clínica. Eu acabei sendo a coterapeuta dele. Tá. Então isso é cansativo. Mas ajudou muito mais. Tá. Então, assim, eu acho muito difícil, tem que ter ajuda psicológica, tu tem que ter acompanhamento dos terapeutas. Você tem que ter um apoio familiar gigantesco. Um apoio familiar. Nossa, porque muita coisa envolve, né? Muita coisa. Cuidar de um filho já demanda muito para uma mãe. Né? E ter que se especializar nessa nova vida, eu imagino que eu não consigo imaginar o quão cansativo isso deve ser, Fábio. É muito. Tudo, porque você não vai ter descanso, né? Não existe momentos de descanso. Nessa época que eu estudava à noite para fazer as terapias com o Nicolas, com o auxílio das terapeutas, como eu falei ali, que eu era coterapeuta, né? Então eu ajudava assim. Eu não tinha tempo de fazer o almoço, assim. Então o que acontecia? Nesses 2 anos a minha mãe fazia o almoço do Nicolas. E aí a gente comia pão, ou pegava alguma comida. Vai o que dá. Não fazia nada, eu não tirava tempo nenhum, assim. Até porque você tá falando de fazer o almoço dele, já tem a seletividade alimentar. Nossa, já dá trabalho. Já começa tudo aí também, né? Já aí também. Tá. Então, assim, é uma questão de tempo. Então, assim, eu costumo falar para quem tem um filho hoje, que foi recém-diagnosticado, assim, gente, tempo, um ouro, assim, sabe? Quando a gente está falando do desenvolvimento da criança. A dedicação, você fala realmente? Isso, o tempo é muito precioso, assim. Então, para ti, vamos se dedicar? É muito precioso esse tempo, assim, que a gente tem com eles, principalmente quando eles são mais pequenininhos, né? É mais difícil quando é pequenininho? O que é mais difícil até o momento? Eu acho... Então, para mim, como mãe, a fala, né? A fala. Tá. Eu acho que a maioria das mães, assim, elas se preocupam muito com a criança realmente falar, né? Então, hoje, eu vejo de outra forma, assim. No início, claro, eu queria que ele falasse, né? Como a gente está conversando aqui, era o que eu queria. Hoje, eu já vejo diferente, depois de 6 anos, assim. Mas o que você quer, então?
É que eu digo assim, que a família quer que realmente a criança fale, mas tem outros meios. Porque tem muito autista que é adulto, que fala, tem uma comunicação alternativa. Então, assim, consegue falar se comunicando com figura, se comunicando com um eletrônico que tem os sinais. Então, assim, existe outro meio. Só que quando a gente é nova, né, entrou ali no autismo, é claro que a gente quer que a criança fale. Você quer a fala é igual a gente está conversando aqui. Mas o mais importante de tudo mesmo hoje é a comunicação, né? Então, pra mim, assim, se eu for falar com uma mãe que tem recém-diagnóstico do filho, eu vou entender completamente a angústia dela, mas tu entende que tem pessoas que têm deficiência, como uma pessoa que é muda e consegue se comunicar? Então é isso que a gente busca, né? Hoje eu falo muito disso, assim. É importante tentar fazer com que a criança se comunique. É o mais importante. Eu tô vendo aqui o teu Instagram. O teu Instagram tem Adaptados do Menino B, 12 mil seguidores, né? Você tem recursos para o seu atendimento. Família atípica neurodivergente. Essa é a expressão que se usa? Sim. A expressão é essa. Isso. Uma família atípica neurodivergente. Isso. É que tem um autista, é isso? Isso, um autista, uma criança com TDAH, uma criança com TOD. Entendi. É aqui. E aí você tem uma loja, você começou a fazer produtos para ele, mas eu quero entender isso tudo. Como é que você chega no Instagram? Então, aí eu comecei a fazer pro meu filho lá em casa, de acordo com a demanda dele, né? O quê? Brinquedos? Para ele não era tanto brinquedo, para ele realmente era estruturado de acordo com a terapia, né? O que a terapeuta falava, olha, Fabiana, a gente tem que trabalhar com ele as questões do porquê. Ele é uma criança que não consegue falar o porquê ainda, e tem idade para isso, né? Tem uma faixa ali de idade da criança que ela tem que fazer questões, por exemplo, interrogativas com porquê. Os questionamentos. Exatamente. Então, todas essas questões eu passei, assim, com ele. Então eram diferentes dos brinquedos de hoje, mas chegou um momento que era o momento do desfraude dele. Foi aí que eu comecei. Delicado, imagino. Super. Foi onde eu fiquei um pouco desesperada. Porque daí você tem que entender uma comunicação dele que até então não existe, teoricamente. Exatamente. Você tem que criar uma comunicação com ele, imagino. Exatamente. Específico para aquilo. Para aquilo. E assim, tem muita questão que envolve também o desfraude de uma criança atípica. Já é difícil com uma criança atípica. E com uma criança neurodivergente é muito mais difícil por vários pontos, assim. E daí foi onde eu me preocupei. Tem a questão da sensorial, às vezes ele sente o cheiro demais, se incomoda com o cheiro do cocô. O toque, textura. Então, assim, fiquei desesperada um pouco, Fiquei porque eu sei que tem crianças que às vezes nem não conseguem durante um período muito grande. Então, pra mim, assim, não, agora eu vou trabalhar em cima disso aqui com elas. Com o apoio das terapeutas. Agora a gente vai trabalhar. Então, eu comecei a me dedicar super, assim, né? E quanto tempo demorou o desfraude? Então, eu fiquei 2 meses antes me preparando, assim. Pra começar. Então, assim, eu queria... Muito estudo, imagino, não foi? Estudei, falei com elas, vi como que a gente podia fazer. Preparei o Nicolas, aí eu fiz uma história social. O que é uma história social? É uma historinha? É uma construção? É uma construção de uma coisa que vai acontecer. Você tem que preparar o autista para isso? Preparar, previsibilidade. Isso. Você vai devagarzinho inserindo isso na vida dele? Isso, para ele entender melhor o que vai acontecer, para evitar um pouco de ansiedade até, né? Assim. E aí eu tirei várias fotos do Nicolas, claro que com a roupinha, mas no ambiente que era o banheiro. Dei uma sequência para ele no livro, onde ele mesmo se via. Então, assim, eu fiz um livro realmente, que, claro, era só mais um extra, era um apoio, assim. Mas eu tentei colocar fotinhos dele. No nosso banheiro. Mostrei foto do banheiro da avó. Enfim. Tem outros banheiros que ele vai conviver, não é só o seu também. Então fiz toda uma história. Então, assim, a gente trabalhou realmente. Olha, a gente trabalhou uns 2 meses antes de começar o desfraude. E quando começou o desfraude? Foi tão traumático quanto você imaginou ou foi mais tranquilo? Então, ele foi rápido, assim. Ele ficou, acho que, uns 10 dias. Ele já foi no banheiro sozinho. No processo? Foi. Até relativamente rápido? Foi rápido. Foi rápido. Aí aconteceu um episódio ali nesse período que ele foi no banheiro. E aí ele foi fazer cocô e aí ele sujou a perna. Ficou desesperado. Entendi.
Aí foi bem difícil, assim. Aí ele ficou uns 2 meses, assim. Ele já entendeu que era banheiro, ele já entendeu que podia fazer cocô no banheiro, tudo. Só que eu sabia que ele tava desesperado porque o cocô bateu na perna. E aí ele entrava em crise, né? E daí, assim, a crise dele era 3 horas. Aí, por exemplo, eu tinha que ir no banheiro. Ele não queria mais fazer cocô. Mas ele já indo no banheiro, ele já fazia o cocô tudo bonitinho no banheiro. Aí parou, não quis parou. Mais. Tá. E aí ele entrava em crise mesmo. Por exemplo, ele queria fazer cocô, ele ficava no banheiro gritando umas 2, 3 horas. É claro que eu tirava, intervia, né? Mas assim, se ele percebeu que ele tava com vontade de fazer cocô, ele já mesmo entrava em crise. Entendi. Ativava, já tinha um start ali nele. Aí nesse período, o que eu fiz? Aí eu comprei bonecas, comprei argila, comprei um monte de vaso sanitária. E foi onde eu percebi que não tinha material suficiente. E aí eu comecei a fazer o seguinte, peraí, vamos ver se a questão dele também é psicológica. Eu tentei entender se realmente era questão psicológica ali, né? E aí eu fiz isso, né? Comecei a trabalhar com as bonequinhas sujas. E aí eu sujava tudo a bonequinha, simulava. Meio que normalizar, pra ir normalizando isso? Exatamente, e ele não colocava a mão assim na boneca. Suja? Não colocava. Tá. E aí eu colocava, e aí eu sujei a minha própria mão pra dizer, opa, tudo bem, ó, sujei, sabe? Normalizando ali. Então ali eu vi que era uma questão mais psicológica mesmo. E foi. Porque depois que ele começou a limpar o bumbum da boneca, ele começou a ir aos poucos no banheiro e aí... Soltou de novo, assim, soltou foi mais de novo. tranquilo. Aí falando assim parece um pouco fácil, mas esse processo de mostrar pra ele da bonequinha foram mais uns 2 meses. Então ele entendeu o banheiro, ele fez cocô no banheiro, aconteceu um episódio que pode acontecer. Então depois desse episódio todinho, aí ele entrava em crise e aí eu trabalhei dessa forma com ele pra... E as crises, elas são muito diferentes do que a gente imagina, né? Às vezes tem a verbalização, tem a agressividade que envolve, tem muita coisa que envolve o autista, né? A gente às vezes não tem noção, né? Não. Às vezes a gente vê uma crise na rua e julga, né, Fábio? A gente julga e não tem noção do tamanho que isso é para uma mãe e para a família que está vivendo aquilo, né? Sim, às vezes é horas. Horas, né? Horas. Não é uma crise de birra num supermercado porque quer um doce. Né? Não é isso. Com o tempo a gente consegue identificar, né? Você vai abrindo sua mente, você vai vendo assim, isso não é uma crise, entre aspas, comum. Não. Né, que se fala, né? Não. Tá, mas daí aí automaticamente você começou a entender que existia um mundo dos autistas que você poderia ajudar. Outras mães, era isso? Exatamente. E aí eu comecei a fazer esses materiais e pensei, poxa, tá faltando aqui. E é um tema que elas procuram muito, assim. É uma coisa que dificulta até um passeio da criança. Você começou pelo desfraude. Comecei pelo desfraude. Foi o que abriu o mundo pra você. Foi. E aí, assim, eu fiz 2 objetos ali, brinquedos, e comecei a vender tudo, assim. Eu não conseguia mais fazer e tentar ofertar. Eu já comecei a vender. Já disponibilizou o pessoal. Comecei. Tá. E depois do desfraude, eu comecei a fazer outros. Tá. Daí veio o quê? O que veio depois? Então, daí eu vi que não tinha para venda materiais relacionados mais lúdicos, voltados para a saúde, por exemplo. Tá. Aí eu comecei a partir daí, assim. Eu vi que, por exemplo, um dos que eu fiz agora foi o bexiga cheia. Tá. Que é uma bexiga mesmo, cheia de gotinha de xixi. Tá. E tem uns níveis lá dentro. Então, assim, a gente vai olhar, a gente vai achar que é um brinquedo qualquer, né? Mas tem um propósito maior ali. Então, eu peguei esse propósito, sabe? Esse direcionamento. E os pontos, né? Por exemplo, a gente vê que um ponto, escola, por exemplo. Tá. Escola, a criança às vezes não vai no banheiro. Eu tava falando com ele ali antes. Não vai porque às vezes tá com preguiça de ir no banheiro, ou tá brincando, não quer realmente ir no banheiro. Tá. Tem criança que tem medo de ir no banheiro, então fica acumulando. Que é um ambiente diferente. Que é um ambiente diferente, então ele fica acumulando xixi. Então, pode acontecer muita coisa, né? Se a criança não for realmente frequente ali no banheiro, como infecção urinária. Então, eu comecei a pegar, assim, coisas, temas relacionados à saúde que a gente não tem. Tá.
para trabalhar. E muitas, assim, eu vejo, eu não tenho dado, assim, eu não tenho relação para te dizer números, mas, assim, o que eu vejo é que realmente muita criança, principalmente criança atípica, tem bastante problema, né, com isso. Até nessa questão de inflexibilidade cognitiva, do novo. Então, é difícil para eles, assim, o entendimento de muita coisa. Então, se tu me perguntar assim, Fabiana, o teu material é para autista só? Não, é para todo mundo. Assim. Entendi. Você fez um material que pode ser usado para qualquer um. Tá. Agora, tem o uso, com certeza, baseado na sua experiência do autista. Olha aqui, Fabi, falei para você que ser tranquilo, acabou. Olha aqui, essa primeira entrevista de muitas que você vai dar, você vai ter que me prometer. Tá bom. Combinado? Tá bom. Agora você vai voltar aqui no Multiverso. Você vai estar convocada para voltar aqui com a Gica e com a Koga. Tá. Aí você vai falar para um outro público, às 5 da tarde, para públicos de muitas mães. Entendi. Aí eu quero que você fale para esse público. É o público diferente do meu programa. Tá. Você está convocada. Essa vai ser a primeira de muitas. Tá. Olha aqui. Então você vai entrar. Você que está ouvindo a gente, ficou curioso, você entra lá, né? Adaptados do Menino B, né? Tá. .com.br, é isso? Isso. Adaptados do Menino B. A Fábio vai voltar aqui e contar mais histórias para você que quer entender tudo isso, né? É prazer lhe receber. Ai, viu? Passou. Prazer mesmo. Olha só, terminou. Acabou, terminou já. Viu? Você tá toda nervosa, acabou a meia horinha, só não dá tempo pra mais nada. Não, eu tava gostando de conversar já. Você viu? Acabou. Aí. Olha aqui, Fábio, você volta aqui, então. Obrigado, Fábio. Obrigado a você. Comigo aqui, Fabiana Fritzen, né? Ela que é mãe do Nicolas. O Nicolas tem quantos anos hoje? Ele tem 7. 7 anos hoje. 7 anos hoje, né? Foi diagnosticado com autismo com 1 ano e 11 meses. E a partir daí ela criou todo um novo mundo que hoje ajuda mães e famílias de autistas. Exatamente. Né? Bom demais. Adaptados do Menino B.com.br aqui comigo. Obrigado, Fábio. Obrigado a você também. Que está comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa. Nesse programa somos todos humanos. A música